Salve, salve, amigos da contabilidade, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí seguindo para a parte 2 dessa aula sobre a estrutura conceitual aplicada ao setor público, tá bom? Vamos direto aqui, sem enrolar muito, olho na tela, vamos lá. Vamos tratar agora, pessoal, nesse ponto aqui da aula, sobre a função da estrutura conceitual. Então, qual seria aí a função dessa estrutura conceitual? Ela mesmo diz para que ela veio ao mundo, né? Ela fala aí que ela mesma estabelece conceitos, né, que fundamentam a elaboração, né, e a divulgação dos RCPGs, os quais devem ser elaborados com base no regime de competência. Então veja que a própria NBCT-SP, estrutura conceitual, nos diz que os RCPGs, via de regra, devem ser aí elaborados com base no regime de competência, tá? A DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, ela é feita pelo regime de caixa, sabemos disso, tá? Por mais que a DFC ela seja uma demonstração e também faça parte dos RCPGs, seja feita pelo regime de caixa, não vai eliminar o que a estrutura conceitual quis dizer, tá? Portanto, lembrem-se, se na sua prova falar que os RCPGs, tá, generalizar, né, que os RCPGs são elaborados com base no regime de competência, marque como certo, tá? Se disser que a DFC é feita pelo regime de caixa, marque como certo, tá bom? Lembrem-se disso. Vamos lá. Instituto AOCP, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, prova para contador. Que fala aí. A estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e divulgação dos RCPGs, né, os quais devem ser elaborados com base no regime de, olha aí, acabei de falar, né? Letra A, oportunidade, B, caixa, C, base modificada, D, orçamento e E, competência. Essa é simples, né? Os RCPGs são elaborados com base no regime de competência, não é? Competência, certo? Gabarito, letra E. A autoridade da estrutura conceitual. O que seria essa autoridade da estrutura conceitual? Saibam o seguinte, que o reconhecimento, tá? O reconhecimento, a mensuração e a apresentação das transações e outros eventos e atividades evidenciados nos RCPGs são especificados nas demais NBCT-SP, aplicando-se subsidiariamente, subsidiariamente quer dizer de maneira secundária, digamos assim, os conceitos descritos na estrutura conceitual. Ou seja, vamos supor que exista uma norma, como de fato existe, uma NBCT-SP, que trate do ativo imobilizado. Salvo engano, é a NBCT-SP 07, tá? Mas essa norma existe, que fala do ativo imobilizado no setor público, tá? Então vejam que tanto a NBCT-SP 07, que trata do ativo imobilizado, quanto a NBCT-SP estrutura conceitual, elas falam de reconhecimento, mensuração e apresentação dos ativos no como um todo, tá? Dos ativos de modo geral, tá bom? Já que a NBCT-SP, que trata do ativo mobilizado, fala como que deve ser feito a escrituração, né, que é o reconhecimento, a mensuração e a apresentação dos ativos imobilizados, então, para os ativos imobilizados, é utilizada a NBCT-SP, tá? Que trata dos ativos imobilizados. Caso essa norma não existisse, seria aplicada aí de maneira subsidiária, né, de maneira secundária, a estrutura conceitual, tá bom? Então lembrem-se, as normas específicas, elas sempre vão prevalecer, tá? Elas vão sempre levar a melhor em cima da estrutura conceitual quando elas tratarem da mesma coisa. É como eu falo esse ponto aqui, ó. Em caso de eventual conflito entre a estrutura conceitual e outras NBCs-TSP, prevalecem as disposições específicas vigentes nas últimas, né? Nas NBCT-SPs que são específicas, em relação às constantes na primeira, que é a estrutura conceitual. Outro exemplo, vamos supor que tanto a NBCT-SP
07, que fala do imobilizado, quanto a NBCT, SP e estrutura conceitual, tratem ali da mensuração do imobilizado, tá? Imobilizado. Então as normas dizem como que o mobilizado devem ser, os imobilizados devem ser mensurados, tá? Então, quem vai prevalecer quando as duas falarem a mesma coisa? A norma específica, né? A NBCT SP07, que já trata do ativo imobilizado, e não a estrutura conceitual, que traz conceitos ali que são genéricos, tá? Então lembrem-se, a norma específica prevalece sobre a estrutura conceitual sempre que houver conflito, tá? Quando a norma específica não falar de reconhecimento, mensuração ou apresentação de ativos ou passivos, então vai ser utilizado aí a estrutura conceitual, tá? A estrutura conceitual ela é utilizada de maneira subsidiária, de maneira secundária, quando as normas específicas elas não trouxerem ali, não falarem de reconhecimento, mensuração e apresentação de ativos e passivos. Tranquilo? Beleza? Sem estresse? Vamos em frente. Vamos lá ver se vocês de fato entenderam, tá? Fundep, CRM Minas, Técnico e Contabilidade. Em relação ao que consta na estrutura conceitual, tá? Considere as afirmativas a seguir. Item 1. A estrutura conceitual do setor público estabelece conceitos, exatamente, que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas brasileiras de contabilidade do setor público, do CFC, destinadas a entidades do setor público. Perfeito. Item 1 aqui está perfeito. A estrutura conceitual ela traz conceitos que são utilizados no desenvolvimento das demais normas, tá bom? Então o item 1 está correto. A gente está observando aqui as alternativas e a gente poderia eliminar essa aqui, né? Porque ela diz que somente a 2 está errada. Tá correta. E não é verdade, tá? Vamos em frente. Item 2. No setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada para a sua capacidade de gerar fluxo de caixa. É isso que eu falei para vocês, pessoal? Não, né? No bloco anterior eu falei que as entidades do setor público, na grande maioria, elas mantêm ativos imobilizados e outros ativos com a ideia de prestação, tá? Prestação de serviços, né? Prestação de serviços. Por isso o item 2 está incorreto. Então a gente já poderia aqui também eliminar a letra B, que fala aqui, ó, que o item 2 está correto. Então a gente já elimina, ficamos ali com A ou com D, tá? Vamos agora observar o item 3. Em caso de eventual conflito entre essa estrutura conceitual e outras NBCT-SP, prevalecem as disposições específicas vigentes na primeira, ou seja, na estrutura conceitual, em relação às outras. Bom, foi isso que eu falei para vocês? Não, né? Quando houver um conflito entre a NBCT-SP, estrutura conceitual, e uma NBCT-SP específica, quem prevalece aqui? Quem é que leva a melhor? Dole uma, dole duas. A NBCT-SP específica, não é, pessoal? A estrutura conceitual ela é aplicada de maneira subsidiária, de maneira secundária, tá? Logo, o item 3 está incorreto. Então, matamos a letra D, ficamos com a letra A, né? Gabarito aqui, letra A. RCPGs do setor público, tá? Vamos tratar aí um pouco agora mais sobre os RCPGs do setor público. Já falei para vocês o que são ali os RCPGs, né? Que são basicamente ali o somatório das DCASP, que são as demonstrações contábeis do setor público, com os relatórios, né? Relatórios da LRF, né? Por exemplo, tá? São os RCPGs, são os relatórios contábeis de propósito geral. Então, esses RCPGs, eles são os componentes centrais da transparência da informação contábil. Então, é através dos RCPGs onde temos ali a transparência da informação contábil, né?
Os RCPGs eles trazem muito da informação daquele ente público, tá? Esses RCPGs eles são elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral. Olha aqui, esse ponto é importantíssimo. Os RCPGs eles são elaborados para atender quem? Atender os usuários em geral, tá? Não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários. Então observem que, esquematizando o que eu acabei de falar, os RCPGs eles são ali o cerne, né? Os componentes centrais da transparência, né, da informação contábil. Eles são utilizados para atender ali usuários em geral, tá? E esses RCPGs eles não têm o propósito de atender necessidades específicas de usuários, tá bom? Alguns usuários da informação contábil podem ter o que chamamos ali de prerrogativa de exigir a elaboração de relatórios para atender às suas necessidades específicas. Mesmo que esses usuários identifiquem que a informação fornecida pelos RCPGs seja útil aos seus propósitos, esses relatórios, né, esses RCPGs, não são elaborados especificamente para atender a essas necessidades. O que seria isso aqui, pessoal? Seria o seguinte, tá? Vamos supor que o Tribunal de Contas do Estado, de determinado Estado, ele tem a prerrogativa de pedir uma informação ali a um município, tá? Então ele fiscaliza determinado município da sua jurisdição e faz, vocês divulgaram seus RCPGs, mas eu preciso de mais, eu preciso de uma informação aqui mais específica para que eu possa aqui me subsidiar, para que eu possa aqui tomar uma decisão acerca das tuas contas. Tá? O TCE ele tem a prerrogativa de pedir essa informação a mais ao município, tá? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, o fato desse TCE ele ter essa prerrogativa de pedir essa informação a mais para esse município, tá? Não faz com que esses RCPGs eles sejam feitos para atender às necessidades específicas desse TCE, tá? Lembrando, os RCPGs eles são divulgados para atender aos usuários em geral, tá bom? Então, por mais que um ente público, por mais que um TCE, por mais que um usuário ele tenha a prerrogativa de pedir uma informação específica àquela entidade, tá? Não vai fazer com que esse relatório, tá, que foi emitido, ele seja feito para atender somente a especificidade do TCE, tá? Ele é feito para atender todo mundo, para atender a parte geral, tá? Então lembre-se, RCPGs, usuários em geral, tá? Não são feitos para atender necessidades de usuários em específico. Por mais que esses usuários eles tenham ali o poder, o condão de pedir uma informação a mais para aquele ente federado, tá bom? Deu para entender aqui esse trecho? Vamos em frente. Ainda, os RCPGs abrangem as demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, bem como os relatórios obrigatórios pela LRF. Então vejam que aqui esse trecho fala que os RCPGs, né, apesar de as notas explicativas elas não serem demonstrações propriamente ditas, elas fazem parte dos RCPGs. Não caiam na pegadinha, tá? As notas explicativas elas fazem parte do conjunto completo das demonstrações contábeis do setor público, tá? O conjunto completo das DECASP. Por mais que ela não seja uma demonstração propriamente dita, mas ela faz parte do conjunto completo das demonstrações contábeis do ente do setor público, tá? E por isso ela também é um tipo de RCPG, tá? Nota explicativa, se todos os entes públicos bem soubessem, quando elas são bem feitas, né, bem redigidas, elas ajudam muito na transparência da informação, tá? As notas explicativas elas são muito importantes, tá? E repito, por mais que elas não sejam demonstrações propriamente ditas, elas fazem parte do conjunto completo das demonstrações e automaticamente são também reconhecidos ali como RCPGs, beleza? Por fim, tem aqui, ó, ou seja, toda informação, tá? Toda informação que seja útil para as demonstrações contábeis também é denominada de RCPG, tá? Então, se temos informação útil, temos RCPGs, certo? Tranquilo, pessoal. Então, vamos agora falar sobre o alcance. Então, até onde vai
a estrutura conceitual, tá? E demais NBC-TSPs, tá? Então vejam só, a estrutura conceitual e as demais NBC-TSPs, elas aplicam-se de maneira obrigatória, né? Aplica-se de maneira obrigatória por quem? Pelas entidades do setor público, né? Quem são as entidades do setor público? Os governos nacionais, estaduais, distrital e municipais, seus respectivos poderes, né? Legislativo e judiciário, os tribunais de contas, defensorias, Ministério Público, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações que sejam instituídas, né? Que sejam criadas e mantidas pelo poder público, fundos públicos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres da administração direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. Falei isso para você na nossa primeira aula, lembra? Que os RCPGs, né? A estrutura conceitual, tá? As normas de contabilidade, elas são aplicadas de maneira obrigatória para as entidades do setor público, que são essas todas aqui, ó, que eu falei para vocês, tá? Inclusive as empresas estatais dependentes, tá bom? Então vamos lá. Ainda, a estrutura conceitual e as demais NBC-TSPs, elas aplicam-se de maneira facultativa ou por determinação de órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres às demais entidades, como por exemplo, as empresas estatais independentes. Lembra que eu falei para vocês que as empresas controladas, né? Controladas são aquelas que o ente público, tá? Ele possui maioria do capital social votante, tá? Então, essas empresas controladas, por sua vez, elas dividem-se em empresas controladas dependentes, né? Dependentes e as empresas controladas independentes. As empresas controladas dependentes, como o próprio nome fala, dependem de quê? De recursos do ente controlador para o quê? Para pagar folha, para se custear, tá? Para que também haja ali, para que ela possa fazer investimentos, tá? Já as empresas controladas independentes, elas não precisam de recursos, tá? Do ente controlador para se operacionalizar. O ente público tem o controle sobre ela, mas ela consegue se virar sozinha ali com os seus recursos. Um exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, tá? São empresas controladas e são independentes, tá? Eles conseguem se operacionalizar com recursos próprios ali, tá? E eles vão utilizar a estrutura conceitual, né, e as demais normas de contabilidade do setor público de maneira facultativa ou ainda se determinado entre órgão fiscalizador, regulador, congênere, assim decidir, tá? O próprio TCU, né, que é um órgão fiscalizador, ele pode chegar ali para o Banco do Brasil e dizer, ó, Banco do Brasil, a partir de hoje você vai se utilizar das normas do setor público. Então você também, além de utilizar a Lei 6404 para apresentar as suas demonstrações, né, a Lei 6404 que é a lei das SAs, né, você vai também precisar aí trazer as suas demonstrações de acordo com as normas do setor público, tá? Então o TCU pode chegar e pode dizer isso. O TCU é um órgão regulador que é como por ser um órgão regulador da União e a Petrobras é uma empresa ali, o Banco do Brasil é uma empresa independente da União. Então, o TCU tem esse poder, tem esse condão de fazer isso, tá bom? Beleza? Lembrem-se desse ponto aí importante, tá? Vamos lá para a questãozinha inédita. Julgue o item abaixo como certo ou errado. A função da estrutura conceitual é estabelecer o quê? Conceitos que fundamentem a elaboração, né, e a divulgação dos RCPGs das entidades do setor público, os quais devem ser elaborados com base no regime de caixa. Olha aí o erro, né? O regime é de competência, tá? Competência. Os entes, tá? A estrutura conceitual, ela traz ali conceitos para fundamentar a criação, né, e a divulgação dos RCPGs e devem ser elaborados pelo regime de competência gabarito errado. CESP ABIN oficial técnico.
A respeito da estrutura conceitual que fundamenta a elaboração e a divulgação dos relatórios contábeis de propósitos gerais das entidades do setor público, julgue o item que se segue. A estrutura conceitual se aplica não somente aos governos federal, estadual, municipal e distrital, mas também às autarquias e fundações que são mantidas pelo poder público, aos fundos e consórcios públicos. Exatamente, pessoal, gabarito correto, tá? Então, os RCPGs ali, a estrutura conceitual, né, na realidade, ela não se aplica somente ao governo federal, estadual, municipal e distrital, mas também vai se aplicar ali às autarquias, tá? Às fundações que são mantidas pelo poder público, aos fundos públicos, aos consórcios públicos, certo? Então, as autarquias, fundações, fundos e consórcios públicos fazem parte do conceito de entidades do setor público, tá? Do setor público, beleza? Logo, o gabarito está correto. Inédita. A contabilidade aplicada ao setor público vem passando por uma convergência às normas internacionais. Isso pode, de alguma maneira, fazer com que tais normas, em algum momento, sejam chocadas em seus ditames. Uma norma pode reger um determinado assunto, que também pode ser tratado em norma distinta. Beleza? Acerca desse fenômeno, julgue a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa certa, né? Vamos lá. Letra A. Em caso de eventual conflito entre a estrutura conceitual e outra NBCT-SP, quem prevalece é a estrutura conceitual. E aí, o que você acha dessa questão? A estrutura conceitual vai prevalecer ali sobre outra norma de contabilidade pública? Negativo, né, pessoal? Negativo, é o contrário, né? Errado. Quem prevalece é quem? É a outra NBCT-SP, né? Letra B. Em caso de eventual conflito entre as normas, entre a estrutura conceitual, tá, e outras NBCT-SPs, prevalecem as disposições específicas vigentes nas últimas, né, ou seja, nas NBCT-SPs, em relação às constantes na primeira, que é a estrutura conceitual. Exatamente. Aqui está corretinho, tá? Aqui está certo. Havendo conflito entre a estrutura conceitual e outra norma de contabilidade pública, prevalece ali o que diz a norma específica, né? Gabarito aqui, letra B. Letra C, ele fala aqui que em caso de eventual conflito entre a estrutura conceitual e outra NBCT-SP, deve-se haver uma conjugação das normas para sua devida aplicação na prática. Não é isso que eu disse, né? Não é isso que diz a estrutura conceitual, tá bom? Por fim, em caso de eventual conflito entre a estrutura conceitual e outra NBCT-SP, as duas se anulam, olha aí, e o CFC deve trazer uma nova norma que resolva tal conflito. Não é isso que eu disse também, tá, pessoal? Quem não leu a norma, quem não estudou a norma, não vai chutar ali nem a A e nem a B, podem ter certeza. Certamente vão chutar ali a C ou a D, tá? Por isso que é importante a gente estudar bastante aí essas normas, tá bom? Você que é aluno aqui da contabilidade pública do zero, certamente essa questão aí você não erraria de jeito nenhum, não é isso? Então, vamos seguir em frente aqui, tá? Gabarito letra B. Inédita. Sobre os RCPGs, julgue as alternativas abaixo e marque a incorreta, né? Então, ele quer a incorreta, ele quer a questão vulgo errada, né? Letra A. Os RCPGs são os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e de outras entidades do setor público, aprimorando-a e favorecendo-a. Exatamente, né? A letra A está corretinha aqui. Não é o nosso gabarito porque ela quer a questão incorreta, né? Letra B. Os RCPGs são elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral. Perfeito. Lembrem disso, tá? Os RCPGs são feitos para atender quem? Os usuários em geral, nada de usuários em específicos, tá? Letra C. Apesar de fazer parte do conjunto completo das demonstrações contábeis do setor público, as notas explicativas não estão abrangidas pelo conceito de RCPG. E aí, jovem Padawan, o que é que você me diz? Gabarito, né? Questão incorreta. Falei para vocês que as NEs, né, as notas explicativas, elas fazem ali parte
DECASP. E as DECASP, por sua vez, fazem parte dos RCPGs, tá? Por isso que esse item 6 está incorreto. E por fim, letra D, os RCPGs não têm o propósito de atender a finalidade ou a necessidade específica de determinados grupos de usuários. Exatamente, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês aqui em aula. Portanto, gabarito aqui, letra C. Outra questão, vamos fazer questão. Utilizando-se como base a estrutura conceitual do setor público, julgue o item que se segue e diga se está certo ou errado. Então vamos lá julgar aqui esse item e dizer se está correto ou se está incorreto, tá? São entidades do setor público, entidades do poder público, que devem seguir os preceitos das normas do setor público, os governos nacionais, estaduais, distrital e municipais e seus respectivos poderes, né? O poder legislativo, o poder judiciário, beleza, até aqui está correto, né? Abrangidos os tribunais de contas, exatamente, as defensorias, o Ministério Público, os órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, os fundos, os consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das administrações direta e indireta, inclusive as empresas estatais independentes. Olha aí, eles querem dizer que as empresas estatais independentes devem seguir os preceitos das normas do setor público. É isso, pessoal? É isso que eu falei para vocês? Não, né? Gabarito errado. As empresas estatais independentes aplicam a contabilidade pública de maneira facultativa, né? De maneira facultativa, tá? Deixa eu colocar só aqui. De maneira facultativa, né? Ou por determinação de órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres. Lembram disso? Então elas não aplicam de maneira obrigatória aqui, tá bom? Portanto, gabarito errado. Outra questão, vamos embora fazer questão, né? Banca Quadrix, CRO, prova aí para auditor de controle interno. Julgue o item segundo a NBCT-SP estrutura conceitual. As empresas estatais dependentes, que são as EEDs, aplicam-se a estrutura conceitual e as demais NBCT-SPs de forma subsidiária à contabilidade societária. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que a contabilidade societária, tá? A contabilidade societária, ela se sobressai às normas de contabilidade pública. Isso é verdade, pessoal? Quando da aplicação por parte das empresas estatais dependentes, negativo, né, pessoal? Não falei isso para vocês, não. As empresas estatais dependentes, elas aplicam de maneira obrigatória. Não é de maneira subsidiária, não, tá? É de maneira obrigatória as normas de contabilidade pública e a estrutura conceitual, tá? E aplicam também ali em paralelo, tá? Não é uma sendo realizada em detrimento da outra, elas são feitas em paralelo, tá? A contabilidade societária aplica também ali a lei 6404 de 76, tá bom? Então, ela aplica ali as duas situações, certo? Por isso que esse item está incorreto. O FMT, Prefeitura de Tangará da Serra, controlador interno. Não se aplica a obrigatoriedade das disposições da estrutura conceitual e das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Então ele diz aqui que quem que não tem a obrigatoriedade de aplicar a estrutura conceitual e as normas de contabilidade pública? Letra A, as empresas estatais independentes. Letra B, as estatais dependentes. Letra C, fundos e consórcios públicos. Letra D, tribunais de contas, defensorias e Ministério Público. Bom, as empresas estatais dependentes, os fundos e consórcios públicos, os tribunais de contas, defensorias e o Ministério Público, esses aqui aplicam de maneira obrigatória,
tá? Obrigatória é o quê? As normas de contabilidade pública, né? Bem como a estrutura conceitual. Já as empresas estatais independentes aplicam de maneira facultativa ou por determinação, né, de alguns órgãos fiscalizadores, reguladores e congêneres, tá? Portanto, o gabarito aqui é a letra A. Ela não aplica de maneira obrigatória a estrutura conceitual e as normas de contabilidade pública, tá bom? Bom, falamos aqui até agora do alcance da estrutura conceitual, falamos dos RCPGs, falamos da obrigatoriedade na aplicação, tá? A gente vai tratar um pouco aqui agora sobre os objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil, tá? Então, para que aquele ente público ele elabora e divulga essa informação? Qual o objetivo de fazer isso, tá? É simplesmente fazer por fazer ou não? Tem algum fundamento por trás? A gente vai ver isso agora aqui, tá? Então, vejam que o objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informações úteis aos usuários dos RCPGs com a finalidade de prestar contas, de responsabilização e tomada de decisão. Então lembre-se sempre dessa tríade aqui, ó. A tríade é prestação de contas, presta atenção. Anota aí também, tá? Prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Tá bom? Então, o objetivo de se elaborar, né, de se fazer e de se divulgar os RCPGs, né, as informações contábeis, tá, são de prestar contas para a sociedade, de dizer a sua responsabilização ali, de mostrar o quão responsável foi a sua gestão com aqueles tributos arrecadados e também para que o usuário possa ali tomar decisão, tá bom? Então lembrem-se disso, para isso que é feita a elaboração e divulgação da informação contábil, tá bom? Falei aqui tomada de decisão por parte dos usuários dos RCPGs, mas quem são esses usuários dos RCPGs, tá? Os usuários dos RCPGs, eles são divididos em usuários primários e usuários secundários, né, que são os demais usuários. Quem são os usuários primários? Tá? São aqueles usuários dos serviços e seus representantes. Ou seja, nós, né, enquanto cidadãos e os membros do Poder Legislativo, que são os nossos representantes. Então, vou colocar aqui, ó, usuários, tá? Eu adoro fazer esses esqueminhas aqui, vocês já perceberam, né? Usuários primários, ajuda bastante na hora de lembrar, né? Primários são ali a sociedade, né? Sociedade, tá? Temos também o poder legislativo enquanto representante do povo, né? E temos também ali o que chamamos de provedores de recursos, tá? E seus representantes. Por exemplo, um banco, né? Um banco é um provedor de recurso para o ente público, tá? Então ele é um usuário primário, ele precisa ter ali as informações também para que ele possa tomar a decisão se vai emprestar ou não determinada quantia para um ente público, tá? E também temos aqui os demais usuários. Pode vir na sua prova como usuários secundários, é a mesma coisa, tá? E os demais usuários são aqueles secundários, né? Secundários. São aqueles que não são nem a sociedade, nem o legislativo e muito menos os provedores de recursos. Um exemplo aqui que temos dos demais usuários, vou até colocar em outra cor que é para você identificar aí nos seus estudos, são, por exemplo, a mídia, né? A mídia precisa dessa informação, tá? Para poder fazer as suas reportagens ali, né? A mídia precisa dessa informação, porém ela não é nem a sociedade, nem o legislativo e nem provedor de recurso. Ela é um usuário normal, em geral, tá? Porém é um usuário secundário, tá bom? Vamos lá, de acordo com a NBCT-SP Estrutura Conceitual, os usuários primários dos RCPGs, né?
Ele diz aqui, os usuários primários dos RCPGs são, quer saber quem são os usuários primários, né? Letra A, agências de classificação de risco. Agência de classificação de risco é sociedade? Não. É legislativo? Não. É provedor de recurso? Também não. Então não é um usuário primário, tá? Então não é a letra A. Letra B, agências reguladoras e supervisoras. É sociedade? Não. É legislativo? Não. É provedor de recurso? Também não. Então, não é um usuário primário, tá? Letra C. As entidades emprestadoras de recursos e de fomento. Olha aí, interessante essa questão aqui, tá? Ele diz que as entidades emprestadoras de recursos e de fomento são usuários primários, tá? Falei para vocês que é sociedade? Não. É legislativo? Não. É provedor de recurso? Até é, tá? Até é. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, a FCC não considerou ela aqui como sendo gabarito, tá? As entidades, vou explicar já porque não, tá? As entidades de auditoria também não são nem fornecedoras, nem provedoras de recurso, nem sociedade e nem legislativo, então não é. A FCC considerou essa questão como sendo correta, a letra E. Ele fala aqui os cidadãos, que são os usuários dos serviços e provedores de recursos. Exatamente, tá? Esses cidadãos, eles são também, além de usuários dos serviços, nós, né, sociedade, somos também provedores de recursos através dos tributos, né? Por isso que o gabarito aqui, considerado pela FCC, é a letra E. Mas, professor, por que ela não considerou a letra C também, já que eles são provedores de recursos? Não sei dizer. A FCC simplesmente disse que, na época, né, eu lembro que essa questão deu um rebuliço danado, e aí o pessoal entrou com recurso e para tentar anular a questão, porque tinha duas respostas. A FCC acabou considerando a mais correta, né? A mais correta aqui é a letra E. Então acabou considerando e o pessoal ficou a ver navios, né? Então vejam que além da gente saber o conteúdo, a gente, né, tem que contar com o bom humor da banca, né? Eu trouxe essa questão exatamente que é para você observar que as bancas também, elas cometem alguns erros aí, né? E isso acaba impactando até na aprovação de alguns candidatos, né? Então não é somente saber o assunto, é também contar com o humor da banca ali, infelizmente, né? Mas fiquem atentos a esse tipo de questão, tá bom? Espero que tenham entendido aqui esse ponto. Gabarito letra E. Prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão, tá? Aqui são os objetivos de se elaborar os RCPGs, né? Então, a principal função dos governos e outras entidades do setor público é a de fornecer o quê? Serviços que aprimorem ou mantenham o bem-estar dos cidadãos e dos outros indivíduos, tá? Então, falei para vocês que a função principal dos governos ali, né, da maioria das entidades do setor público é prestar o quê? Prestar serviços à sociedade, né? É trazer o bem-estar desses indivíduos, tá? As entidades do setor público, elas devem prestar contas àqueles que provêm os seus recursos, bem como àqueles que dependam deles para que os serviços sejam prestados durante determinado exercício ou em longo prazo. Por exemplo, a população, né, precisa saber como que foi a aplicação daqueles tributos. Os bancos precisam saber das finanças do ente público para decidir se empresta ou não, tá? Então, tanto a população quanto os bancos são também usuários, né, que provêm recursos para os entes públicos, tá bom? Por isso, esses entes públicos devem também prestar contas para que essas entidades, né, que provêm recursos, a população, os bancos, possam tomar decisão sobre essas entidades, tá bom? Necessidade de informar. Opa, acho que a gente tá acabando aqui a nossa aula já, tá? Então, pelo menos essa parte, tá? A gente tem muita coisa aqui. A NBCT-SP, estrutura conceitual, é gigante. Então, a gente tá só na parte 2 aqui da nossa aula, tá? Necessidade de informação dos usuários. Os usuários, pessoal, dos RCPGs, eles necessitam de informações. Para quê? Para que possam dar suporte às suas avaliações, né? De questões como se aquela entidade teve um bom desempenho durante o exercício, né? Como foi a liquidez ali daquela entidade, né? A liquidez que a gente fala é a capacidade de satisfazer as obrigações atuais, né?
E como que foi também a solvência daquela entidade pública, que é a capacidade de satisfazer as obrigações de longo prazo, tá? Então, como é que está a liquidez? Aquela entidade está conseguindo suportar os seus passivos de curto prazo, está conseguindo arrecadar bem para fazer frente a esses passivos de curto prazo? Como que está ali no longo prazo? Está conseguindo quitar esses passivos de longo prazo? Tá? Como é que tem a solvência dessa entidade do setor público? Tudo isso é importante para que o usuário saiba ali, busque saber, né, para tomar decisão acerca daquela entidade do setor público, tá bom? Ainda é importante para o usuário saber ali a sustentabilidade da prestação de serviços, tá? Pela entidade e outras operações de longo prazo, né? E ainda é importante saber ali, os usuários, é importante saber dessas informações para que eles possam ter ali capacidade, né, de observar, né, na verdade, a capacidade da entidade se adaptar a novas situações devido a mudanças demográficas ou condições econômicas nacionais ou globais, né, que provavelmente irão impactar a natureza ou a composição das atividades que realiza ou os serviços que são prestados. Então é através dos RCPGs que os usuários conseguem observar como que aqueles entes públicos eles se desenvolveram em situações atípicas. Por exemplo, a própria pandemia da Covid-19. Dentro dos RCPGs a gente consegue entender como que foi ali, se aquela arrecadação daquele ente público caiu, né? Como que foi que ele fez para poder manter os serviços públicos, já que a arrecadação caiu bastante, tá? Então a gente consegue essas informações olhando os RCPGs daquele ente público, tá bom? E por fim, temos que os RCPGs eles fornecem ali informações da situação patrimonial, né, como que anda o patrimônio público, né, vai possibilitar os usuários identificarem os recursos, tá, os recursos da entidade e as demandas sobre esses recursos na data da divulgação. Quando eu falo recursos, eu quero falar aqui dos ativos, tá? E como que anda o que? A demanda sobre esses recursos, eu quero falar dos passivos, certo? Como que andam os ativos, tá? E os passivos? Os ativos que a entidade tem, consegue cobrir ali os passivos de maneira satisfatória, tá? Como que está a situação do patrimônio do setor público, da entidade do setor público? A gente consegue observar nos RCPGs, tá? A gente consegue também observar ali o desempenho dessa entidade do setor público, né? A informação do desempenho vai orientar ali avaliações de questões sobre se a entidade adquiriu recursos, né, com economicidade, com a menor taxa de juros possível, tá? Pegou empréstimos com juros baixos, né? Se utilizou com eficiência e eficácia para garantir e atingir os seus objetivos de prestação de serviços, tá? Então, como que foi o desempenho daquela entidade pública? Ela, quando adquiriu ali recursos, empréstimos, ela o fez de maneira mais econômica, ela o fez com as menores taxas do mercado, ela utilizou ali esses recursos de maneira eficiente, de maneira eficaz, para poder prestar serviços. Então, tudo isso a gente consegue observar nos RCPGs, tá? Ainda, a gente consegue observar nos RCPGs os fluxos de caixa, né? Os fluxos de caixa, tá? Que contribuem para avaliações do desempenho e da liquidez e solvência, né? A gente consegue observar se a quantidade de dinheiro em caixa consegue cobrir, né, a liquidez, né, a parte dos passivos circulantes, como que anda a solvência, né, se a entidade está conseguindo cumprir os seus passivos, as suas obrigações de longo prazo, né, seus passivos não circulantes, tá? Ainda, esses fluxos de caixa indicam ali como a entidade arrecadou determinada quantia e como que ela utilizou, né, durante aquele período, né? Se foi através de empréstimos tomados, se foi pago aqueles empréstimos, tá? Ou ainda se foi através de aquisições e vendas, por exemplo, de ativo imobilizado. Então, a gente consegue observar pelos RCPGs se determinadas entidades do setor público venderam ali ativos imobilizados, por exemplo, para fazer caixa, para fazer outras despesas, tá? A gente consegue observar se ela buscou empréstimo, como foi que ela utilizou aquele empréstimo, tá? Tudo isso, mais uma vez, repetindo, a gente consegue observar lá nos RCPGs, certo?
Então a gente vai fechar essa segunda parte da nossa aula aqui. Espero que você tenha entendido essa segunda parte também. São muitas informações, como a estrutura conceitual, ela traz muito conceito, então às vezes acaba sendo uma aula um pouco maçante, né? De muito conceito, tá bom? Então, vamos tentando seguir em frente para a gente entender aí esses conceitos que são importantes. Qualquer dúvida, se não entendeu alguma parte aqui, algum trecho da aula, comenta aí, tá? No fórum de dúvidas que eu vou te responder com o maior prazer. Tranquilo? Então, até o próximo bloco. Tamo juntos, valeu a nós. Fui!